Olá, tudo bem? Vamos para uma dica que certamente te ajudará nos estudos para o seu concurso ou simplesmente te ajudará para conhecimento da nossa língua portuguesa. Então, bora lá! Você já ouviu falar sobre vozes verbais? Ativa, passiva, reflexiva. Os verbos apresentam flexão também em voz. E flexão verbal é a variação do verbo em seu modo, tempo, número, pessoa e voz do discurso. Modo: indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo: presente, passado ou pretérito, futuro. Número: singular, plural. Pessoa: eu, tu, ele, nós, vós, eles. E, claro, voz do discurso: voz ativa, passiva, reflexiva. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou paciente da ação verbal, ou seja, se pratica ou se sofre a ação. Na voz ativa, o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é o agente da ação. Na voz passiva, o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que foi praticada pelo agente da passiva. E aí, a gente tem a voz passiva analítica, ou seja, as frases apresentam uma estrutura: sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição, mais agente da passiva. E a gente tem a voz passiva sintética, onde as frases apresentam a seguinte estrutura: verbo transitivo, mais pronome ser, mais sujeito paciente. A voz reflexiva a gente usa quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é do mesmo tempo que o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo: me, te, se, nos, vos, se. Lembre-se que a gente está falando de discurso, ou seja, a gente está falando de um emissor, aquele que emite uma mensagem, e de um receptor, aquele que recebe a mensagem. Vamos ver o quadro a seguir? Veja, nós temos aí a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então, nós temos o exemplo: João pintou a varanda. Paulo comeu a carne. Ele viveu a vida. Todos esses verbos, pintar, comer e viver, estão conjugados na terceira pessoa do singular. Agora, vamos para a voz passiva, onde o sujeito sofre a ação verbal. E aí a gente tem essa ação verbal ou analítica, como por exemplo, a varanda foi pintada por João, a carne foi comida por Paulo, a vida foi vivida por ele. E aí a gente tem a estrutura, o verbo ser, que aí está conjugado na terceira pessoa do singular, ele foi, mais o particípio passado. Lembrando que o verbo no particípio termina em ado ou ido. Certo? A gente tem a ação pronominal sintética. Veja, pintou-se a varanda, comeu-se a carne,
viveu-se a vida. Os verbos estão na terceira pessoa, mas com uma partícula apassivadora, que nesse caso é o se. A gente também tem a voz reflexiva, onde o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente. Nós temos aí os exemplos. Paulo feriu-se, Ana pitou-se, os cães morderam-se. Parece complicado quando o assunto é verbo, mas nada como a prática e o aprendizado para que isso se torne mais frequente na nossa fala. E aí a gente começa a perceber que os verbos estão inseridos no nosso contexto de discurso, de fala. Quando a gente fala com o nosso amigo, quando a gente dá uma palestra, quando a gente se comunica com alguém de uma maneira formal ou informal, tudo isso a gente está usando vozes do verbo e essas vozes estão sofrendo ação, estão praticando a ação ou estão sofrendo e praticando a ação simultaneamente. Espero ter te ajudado nessa dica e em breve a gente volta com mais dicas sobre verbos. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima.